Vamos conversar sobre hérnia incisional. Já ouviu falar nesse tipo de hérnia? Como hoje eu vou realizar uma cirurgia para corrigir esse problema, né, de um paciente que me procurou, eu vou aproveitar e vou te informar sobre esse assunto. Então já fica ligado e se você conhece alguém que tenha ou sofra com isso, já compartilhe esse conteúdo. Então olha só, hérnia incisional, a gente tem que entender primeiro que a região do abdômen ela pode ser facilmente acometida por hérnias, sendo que uma das mais complexas é a chamada hérnia incisional. Esse problema surge em pacientes que já foram submetidos a algum tipo de cirurgia e apresentaram após o procedimento o surgimento de um abaulamento no local ou bem próximo do local onde foi feita a cirurgia. A hérnia incisional ela pode surgir tanto logo após a cirurgia ou anos depois dessa cirurgia. E ela tem uma relação direta com o enfraquecimento do músculo do abdômen e aí vai formar ali orifícios que acabam sendo preenchidos por gordura ou até por parte do intestino. Quando diagnosticada de forma precoce e tratada, vai se impedir o surgimento de uma complicação mais grave. Esses casos mais graves, eles estão relacionados ao chamado encarceramento da hérnia, ou seja, quando o intestino fica preso, ou também a questão do estrangulamento, quando o intestino já sofre consequências. Ambas as condições podem resultar em sofrimento, né, dos tecidos e aumentar o tamanho da hérnia, acarretando até infecção grave e até necrose dos tecidos. Essas condições vão precisar de uma intervenção cirúrgica de urgência. Por isso que quando se detecta a hérnia, o ideal é operar. Que fatores podem predispor ao surgimento dessa hérnia incisional? É mais comum o surgimento em pacientes que fizeram cirurgias e a condição, né, para que aconteça o surgimento dessa hérnia é um problema na cicatrização desses pacientes, ou a cicatrização alterada, ou surgiu uma infecção da cirurgia, e ali se rompem os pontos. Existem estudos que apontam uma maior incidência da hérnia incisional em pacientes obesos ou em pacientes operados de urgência, porque às vezes não se tem um material adequado naquela condição ou a obesidade aumenta o risco de infecção. Então, assim como as hérnias abdominais em geral, a hérnia incisional ela tem relação com o abaulamento. Então, se você fez uma cirurgia e no local está tufado, pode ser uma hérnia incisional. O tratamento ele é cirúrgico, né? E o cuidado que a gente vai ter nessa nova cirurgia é utilizar os materiais para que não aconteça um novo surgimento de uma hérnia. Então, como que a gente evita que surjam essas hérnias? Evite fazer muito esforço, principalmente no local onde foi feita a cirurgia no abdômen. Tem que controlar a parte intestinal para não haver a dificuldade de evacuação e prisão de ventre, que a pessoa fazendo esforço vai forçar o local. Pacientes que têm muitos problemas de tosse e problema no pulmão, tem que ter cuidado. O diagnóstico dessa hérnia incisional, na grande maioria das vezes, é clínico, é examinando e vendo o abaulamento. Às vezes pode sentir dor também no local onde foi feita a cirurgia. É sempre importante procurar um médico para poder avaliar melhor e esclarecer esse problema. O diagnóstico a gente faz aqui no consultório, conversando com o paciente, examinando, vendo os sintomas e um exame físico bem detalhado é possível já confirmar. Algumas vezes pode haver necessidade de exame de imagem, como uma tomografia, onde a gente solicita para ver o real tamanho da hérnia, para saber o que tem dentro dessa hérnia e aí a gente vai programar a melhor cirurgia. É importante que o paciente, assim que notar uma normalidade no seu abdômen, procure um médico, porque a hérnia, quando não for tratada, pode sim trazer riscos à vida, como o encarceramento e o estrangulamento. O tratamento da hérnia incisional é cirúrgico, né? Às vezes a gente utiliza alguns métodos conservadores, somente para não ter tantos sintomas
e não aumentar a hérnia e não gerar as complicações. Existem 3 tipos de tratamento para a correção da hérnia incisional. Pode ser a cirurgia aberta, no mesmo corte que você fez na cirurgia anterior. Pode ser por vídeo e atualmente até por robô. Os 3 métodos são válidos, né? A gente utiliza de protocolos para definir qual a melhor escolha e a gente sempre vai levar em consideração o quadro clínico do paciente, o estado de saúde dele, o tamanho da hérnia, a posição da hérnia. Assim a gente vai saber o melhor método para que a gente ofereça a melhor terapêutica e ter um resultado melhor com o menor risco dessa hérnia voltar. Então, para isso, serão solicitados exames laboratoriais para fazer os exames cardíacos, os exames de imagem, tudo muito direitinho para que tudo seja planejado da melhor forma possível, permitindo que você tenha uma recuperação mais rápida e uma resolução definitiva do problema. O tempo médio de duração dessa cirurgia, ele vai depender, mas em média 2 horas de cirurgia é o tempo habitual. Sendo que o paciente ele vai ficar internado, ele provavelmente vai ter que usar um dreno chamado de dreno suctor, vai precisar usar cinta no pós-operatório. A anestesia normalmente já utilizada é a anestesia geral, porque ela vai permitir uma melhor manipulação do abdômen, do músculo, e não vai sentir dor, e a gente vai conseguir corrigir a hérnia e botar a tela numa forma mais correta. As complicações que podem acontecer nesse tipo de cirurgia, as principais são dor no local da cirurgia. Alguns pacientes podem ter febre, principalmente se tiver dificuldade de respirar após a cirurgia. Pode surgir hematoma, que é acumular sangue ali no local. Pode ter infecção. Pode ter o chamado seroma, quando acumula aquele líquido inflamatório. Mas tudo isso a gente vai fazer de forma correta, acompanhando, utilizando tudo que for necessário para que não aconteça. É muito importante você seguir as orientações médicas a fim de que sua recuperação seja o melhor possível. O tempo de internação após a cirurgia varia, às vezes 24 até 48 horas internado no hospital, tomando as medicações corretas, os antibióticos, a fim de que a recuperação seja a melhor possível. Então, se você tem essa hérnia ou conhece alguém, né, procure uma avaliação, né, aqui com a gente ou com algum outro colega cirurgião, a fim de resolver o quanto antes esse problema. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos.